Olá, concursandos e concurseiros do meu Brasil. Vamos trabalhar agora um tópico de aula de suma importância, que é a teoria do órgão, a classificação e poderes do Estado. Primeiramente, vamos entender o que é a teoria do órgão público. Vamos entender o que é a conceituação e vamos entender como funciona o órgão público no Brasil. O órgão público no Brasil, ele tem como classificação e ele tem como primórdio dele a natureza que o professor Eli Lopes Meireles nos ensinou, que o órgão público não possui patrimônio próprio, tampouco vontade própria, e os agentes agem em imputação à pessoa jurídica que está ligada, e também o órgão público não possui personalidade jurídica. Eu costumo fazer um jargão para que você crie na sua cabeça o seguinte: o verbo ter só pode ser usado com a ideia de posse. Como o órgão público não tem nada, se cair o verbo ter e o órgão público na sua questão de concurso, você já coloca que está errado. Porque o órgão não possui nada, o órgão não tem nada. Se o órgão não tem nada, você já sabe de cara e você já pode enraizar na sua cabeça, antes de eu dar as teorias para você, que o órgão público não possui absolutamente nada. Vamos entender como ele funciona. O órgão público, ele está enraizado dentro da administração pública direta e da administração pública indireta. Então, eu posso afirmar que nós temos órgãos dentro da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E também temos órgãos públicos dentro das autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Para explicar o que é o órgão público, nós temos 3 teorias. A primeira teoria é a teoria da representação. Essa teoria não é utilizada no nosso ordenamento. Então você só precisa saber que essa teoria existe e que ela não é usada. Mas por que eu falo dessa teoria se ela não existe? Porque ela cai na prova de concurso. Você tem que dizer que ela está errada. Teoria da representação não existe. Existe também a segunda teoria, teoria do mandato. Essa teoria também não está enraizada no nosso direito administrativo pátrio. Ela existe, mas nós não utilizamos. Então você já sabe. A primeira teoria, teoria da representação, se cai na sua prova, errado. A segunda teoria, teoria do mandato, errado. A terceira teoria, que é a teoria que explica o que é o órgão público, é a teoria do órgão. A teoria que explica o órgão público no direito administrativo pátrio é a teoria do órgão? Isso mesmo. O nome da teoria é teoria do órgão. E é essa teoria que a gente vai estudar. Por essa teoria, a gente segue o conceito. Órgão público não possui nada, órgão público não tem nada. Então vamos agora para as principais características do órgão público e eu vou explicar uma por uma para você. Primeira característica do órgão público: órgão público não possui patrimônio próprio. O órgão não possui nada. Um exemplo de órgão público é o Departamento de Polícia Federal. O Departamento de Polícia Federal é um feixe despersonalizado que está trabalhando para a União. O patrimônio é da União, o patrimônio não é do órgão público. A segunda característica é que ele não possui vontade própria. O órgão trabalha e ele faz tudo que a pessoa jurídica que ele está ligado manda. Quem é a pessoa jurídica que ele está ligada? Nós temos 8 pessoas jurídicas que comportam órgãos, 4 da administração direta, União, Estado, DF e município, que são pessoas jurídicas de direito público. E dentro da estrutura organizacional de cada pessoa política da administração pública direta, tem órgãos ali. Então a vontade nunca é do órgão, a vontade é sempre da pessoa jurídica que ele está ligada. Temos mais 4 também da administração indireta, que é a autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas pessoas podem ser pessoas jurídicas de direito público, no caso de autarquia, e pode ser pessoas jurídicas de direito privado, no caso da fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, mas ainda assim são considerados administração pública em sentido formal. E os órgãos que estão dentro dessas pessoas não possuem vontade própria. A vontade é da pessoa jurídica que está ligada. A terceira característica marcante é que não possui personalidade jurídica. Essa é fundamental e é muito cobrada em concursos públicos. Órgão público não é pessoa. Tem que tomar muito cuidado em não confundir um órgão público com uma pessoa, que, por exemplo, é a União, que é uma pessoa jurídica de direito público. Para isso, nós vamos ver na classificação. A outra característica, é uma característica muito marcante, muito essencial, é que os agentes agem em imputação à pessoa jurídica que está ligada.
Agir em imputação à pessoa jurídica que está ligada é uma forma muito simples de você entender. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o gráfico, esse gráficozinho é a exteriorização da teoria do professor Eli Lopes Meirelles. Você está vendo esse bonequinho no seu gráfico aí? Então, esse bonequinho é o seguinte, eu costumo dizer que quando você olha para mim, você fala assim, olha, quem comanda as ações do professor Evandro? Quem comanda as ações é a cabeça que comanda todas as minhas ações. Por exemplo, se eu quiser levantar um braço, se eu quiser caminhar, se eu quiser voltar, quem está comandando a ação é a cabeça. O meu braço, o outro braço, as minhas pernas são simplesmente feixes que não são pessoas que estão trabalhando para a minha cabeça. Se você for pegar como analogia, eu posso dizer que o meu órgão, o meu braço, para fins de explicação, ele não é dono de nada. Eu tenho um relógio no meu braço esquerdo. Se eu quiser tirar o relógio do braço esquerdo e colocar o relógio no braço direito, ainda assim o patrimônio que é o relógio não está pertencendo ao braço esquerdo ou ao direito, está pertencendo à cabeça, porque a cabeça é a pessoa jurídica. Para tanto, se você cortar um braço meu, eu vou continuar sendo o professor Evandro. Se você cortar o Departamento de Polícia Federal ou o Departamento de Polícia Rodoviária, que são órgãos, ainda assim a União vai continuar existindo. Então, os órgãos são feixes despersonalizados. Um órgão público, como por exemplo o Departamento de Polícia Federal, ele não tem patrimônio próprio. Aí você vai dizer, poxa Evandro, mas eu passei em frente à delegacia e a viatura estava lá. Departamento de Polícia Federal escrita na viatura. Sim, mas a viatura ali é simplesmente um feixe despersonalizado. É um centro de competências, que é o Departamento de Polícia Federal, que está trabalhando para a cabeça, que é a pessoa jurídica, ou seja, a União. Você já reparou que se você que está aí em casa pegar uma viatura da Polícia Federal e pintar ela com as cores da Polícia Rodoviária Federal, você vai estar tirando a viatura de um órgão, vai estar colocando no outro, e o patrimônio continua sendo ainda da União? Sim, porque a viatura não pertence à Polícia Federal, ela não pertence à Polícia Rodoviária, porque o órgão não tem nada. Ela pertence a quem? Ela pertence à pessoa jurídica que está ligada. Então, o patrimônio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Federal, da Receita Federal e de tantos outros órgãos, como são exemplos os ministérios e outros órgãos da União, todo esse conjunto de patrimônio pertence a quem? A pessoa jurídica que está ligada. Se você acompanhar aí no gráfico, você vai ver que todo o patrimônio dos braços e das pernas, que são os feixes despersonalizados, pertencem não aos órgãos, pertencem à pessoa jurídica que está ligada. Dentro dos órgãos, nós temos agentes públicos. Os agentes públicos também exercem classificações. Nós temos os agentes políticos, administrativos, nós temos os agentes honoríficos credenciados e temos os delegados. Os agentes que estão trabalhando dentro do órgão público, dentro da administração pública, ele está em imputação à pessoa jurídica a que está ligado. Quando eu falo em imputação à pessoa jurídica que está ligado, eu me remonto àquelas 3 classificações que eu dei para a teoria do órgão. Da representação que não existe, do mandato que também não existe, e eu vou pegar a teoria do órgão. A teoria do órgão, que é utilizada para fins de concurso, que é utilizada para o nosso direito administrativo, ela diz que os agentes estão em imputação à pessoa jurídica a que está ligado. Para que você que esteja em casa consiga entender de forma clara, limpa e transforme a explicação em acerto na questão de concurso, eu vou fazer uma analogia. Imagine que você aí em casa tem um filho pequeno e que você leve seu filho de 5 anos para uma exposição de arte. Chega nessa exposição de arte, você deixa a criança e vai beber uma água, você descuidou dele. Quando você voltar, a criança está virada e empurrando uma obra de arte que custa R$500 mil. Para fins de responsabilidade civil, ou seja, para pagar o prejuízo, a criança está em imputação aos pais. O que é isso? Tudo que a criança fez, quem responde civilmente para a responsabilidade são os pais. Porque a criança está em imputação aos pais. A mesma coisa acontece com os agentes públicos. Os agentes, quando estão trabalhando, estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Ou seja, não são eles que fazem, na real, para a responsabilidade civil do Estado. Quando forem analisar quem paga a responsabilidade civil, vão dizer que os agentes estavam em
imputação. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagina que um policial federal que passou no concurso público, foi nomeado, empossado, entrou em exercício, está trabalhando para a administração pública. É um agente público que trabalha dentro de um órgão público, está de serviço. Imagine agora que tem um assalto no Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, e que o bandido segure a vítima e coloque ela de refém. O policial saca a arma e faz um disparo. Nesse disparo, ele erra o disparo e, ao invés de acertar o bandido, acerta a vítima. Acertou a vítima, causou um prejuízo. A família da vítima, os familiares, vão cobrar essa responsabilidade. E vão cobrar de quem? Do agente ou da pessoa jurídica que eles estão ligados? No nosso caso, a União. Vão cobrar da pessoa jurídica que está ligada. Porque pela teoria do órgão, o órgão é um feixe despersonalizado onde trabalham agentes. E os agentes estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Quem apertou o gatilho para a responsabilidade civil não foi o agente. Para a responsabilidade civil foi a própria União. Por isso é que a responsabilidade resvala na União. A União paga a responsabilidade civil e depois, em ação regressiva, tenta provar que o agente agiu com dolo ou culpa. É chamada responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade subjetiva do agente, tratada na responsabilidade civil do Estado, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, os agentes estarem em imputação à pessoa jurídica que está ligada, quer dizer que todas as ações, tudo que ele fizer para responsabilidade civil, isso se reveste na pessoa jurídica que ele está ligada. No nosso caso, a União. Podemos afirmar também que os órgãos públicos possuem uma pequena autonomia política. Essa é a exceção, porque a regra é que o órgão não tem patrimônio próprio, o órgão não tem personalidade jurídica, tampouco vontade própria. Mas ele ainda possui uma pequenina autonomia, que é de impetrar mandado de segurança para garantir direitos subjetivos, direitos adquiridos do órgão. Só que isso não pode em todos os órgãos, só podem nas primeiras duas classificações. Órgãos de maior patamar, são os órgãos independentes e autônomos. Nós não podemos dar autonomia para impetrar mandado de segurança para os órgãos superiores e subalternos. Então, a única coisa que o órgão tem é uma pequena autonomia. Trabalhamos aí a teoria do órgão público, lembrando como macete para você que está em casa acertar as questões, que órgão simplesmente não tem nada, órgão não possui nada e os agentes trabalham em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Não existe órgãos públicos para particulares. Órgão público não é dado a particulares. Só existe órgão público na administração direta e indireta. Nas 8 pessoas da administração pública em sentido formal. União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Matamos aí a teoria do órgão público. Trabalhamos sob a perspectiva cobrada em qualquer concurso público, que é a perspectiva do professor Eli Lopes Meireles. Seguindo agora a orientação, vamos aí trabalhar a classificação dos órgãos públicos. Nós temos 4 classificações de órgãos públicos. Nós temos os órgãos independentes, temos os órgãos autônomos, os órgãos superiores e os órgãos subalternos, cada qual com a sua classificação. Desde bancas examinadoras como SESP-UNB, ESAF, FGV, FCC e outras tantas bancas costumam cobrar conceitos ipsilitera. Então eu vou trazer os conceitos mais utilizados, que também é do professor Eli Lopes Meireles. Acompanha comigo aí na tela o conceito de órgãos independentes. Órgãos independentes são os diretamente previstos no texto constitucional. São aqueles sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. As atribuições destes órgãos são exercidas por agentes políticos. São aqueles que têm a competência aurida, vinda do texto constitucional.
Lembrando que, por vezes, você erra a questão de concurso público porque o concurso é interdisciplinar. Você tem que ter o domínio da língua portuguesa. O que é o aurido? Aurido é vindo do texto constitucional. Quando fala do escopo, quer dizer o objetivo, a banca examinadora, ela não força muito você, mas ela trata de uma forma interdisciplinar para que você acerte o direito administrativo. Então, os órgãos independentes são aqueles que são a maior estrutura, são aqueles órgãos que não têm subordinação com ninguém e as suas competências vêm direto do texto constitucional. Podemos trabalhar como exemplo aí a Presidência da República dentro do Poder Executivo. É um órgão que quem trabalha lá é o Presidente da República. Ele é, sim, um agente político. E ele, como agente político, não tem subordinação, não exerce subordinação com nenhum outro órgão. Ele é o ápice da cadeia entre hierarquia e subordinação. O segundo elemento, ou a segunda classificação, são os órgãos autônomos. Órgãos autônomos situam-se na cúpula da administração, logo abaixo dos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos. É muito importante você gravar essas classificações em dizer que ele é um órgão diretivo, porque, por vezes, a banca examinadora inverte os conceitos. É correto afirmar que os órgãos independentes são aqueles que têm a competência aurida do texto constitucional, não exercem subordinação e, para tanto, são classificados como os órgãos diretivos. Errado, porque ele colocou realmente a classificação certa, mas os órgãos diretivos dizem respeito aos órgãos autônomos. Aí vai um macete para você acertar em questão de concurso público. São classificados como órgãos autônomos todos os ministérios, no caso da União, e as secretarias, no caso dos estados e dos municípios. Então podemos afirmar que o Ministério da Justiça, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde, Secretaria do Município, todos os ministérios e secretarias recebem a classificação de agentes de órgãos autônomos. E os agentes que trabalham ali são inseridos geralmente por eleição ou nomeação. Por exemplo, cargos de livre nomeação e livre exoneração. Você consegue colocar um ministro da Justiça a hora que você quiser e a hora que você quiser você tira ele. São cargos de livre exoneração e livre exoneração. Isso se você tiver competência legal. No caso, o presidente da República. Quando muda um governo dentro do município, que você coloca um novo prefeito, ele substitui os secretários, ele substitui várias cadeiras dentro da organização administrativa do município. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Coloco a hora que eu quero, tiro a hora que eu quero. Lembrando que geralmente inserido através de nomeação ou eleição. Órgãos autônomos, secretarias e ministérios. Nos órgãos autônomos, vamos fazer uma ressalva. A súmula vinculante 13, que trata do nepotismo, diz que a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes não pode nomear para cargos de livre nomeação e livre exoneração ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o 3º grau em linha reta. 3º grau é o tio, o primo é 4º grau. Então você pode sim, se tiver competência, se você for prefeito, você pode nomear, por exemplo, um primo seu para trabalhar num órgão autônomo, numa secretaria e num ministério. Agora, você fica vedado de nomear qualquer parente seu para trabalhar tanto na administração direta ou indireta. Só que vem uma explicação do próprio STF sobre a súmula vinculante 13, dizendo que se o agente for de natureza política, você pode colocar ele para trabalhar. Então, quem trabalha em órgãos autônomos, ministérios e secretarias, não infringem a súmula vinculante 13 do STF. Porque se você nomear, por exemplo, o seu irmão para um ministério, ele vai ser classificado como agente de natureza política, porque para trabalhar nos órgãos autônomos tem que ser agente de natureza política. Então, agente de natureza política não fere a súmula vinculante 13 do STF. Fica uma dica boa para você não errar questão em concurso público. Lembrando também que 3º grau em linha reta são os primos. São os tios. Os primos são 4º grau. Nessa situação, você pode sim nomear para qualquer órgão um primo. Correto? Vamos seguir aí para a próxima classificação. Classificação dos órgãos superiores. São órgãos que possuem atribuições de direção, controle e decisão.
mas que estão sujeitos ao controle hierárquico, não têm autonomia administrativa nem financeira. Esses órgãos têm que ser trabalhados na sua prova na forma de conceito, tá? Conceitual. Lembrando, são órgãos que possuem atribuições. As 3 atribuições principais dos órgãos superiores: órgãos de direção, controle e decisão. Não vai confundir com órgãos diretivos, que são os órgãos superiores. E também não vai confundir que os órgãos que têm a competência aurida diretamente do texto constitucional, que são os dependentes. Então, cada figura, cada detalhe vem dizendo respeito a uma classificação. Órgãos superiores, atribuições de direção, controle e decisão. Mas eles estão sujeitos à hierarquia, ou seja, eles têm que obedecer à sequência hierárquica que segue eles. Não tem autonomia nem administrativa nem financeira, lembrando que os órgãos autônomos têm. É aí que você pega aquela classificação. Os órgãos independentes e órgãos autônomos, superiores e subalternos, seguem a teoria do órgão. Não tem patrimônio próprio, não possuem personalidade jurídica e agem em nome da pessoa jurídica que estão ligada. Os órgãos não possuem nada. Os agentes que trabalham ali dentro estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Aí eu dei uma exceção. Tem órgãos que existem e têm uma pequena autonomia, que é poder impetrar mandado de segurança para garantir direitos subjetivos contra outros órgãos. Os superiores não exercem essa competência. Só quem pode exercer a competência de impetrar mandado de segurança para garantir direito subjetivo são os 2 primeiros, órgãos independentes e órgãos autônomos. Os órgãos superiores não possuem nenhum tipo de autonomia. Passando a classificação dos órgãos superiores, vamos seguir aí para os órgãos subalternos. Órgãos subalternos são todos os órgãos que exercem atribuições de mera execução. São subordinados a vários níveis hierárquicos, têm reduzido o poder decisório. Podemos dar como exemplo de um órgão subalterno uma delegacia da Receita Federal de uma cidade. É um órgão que não tem poder decisório nenhum, ela só executa, é chamado órgão de mera execução, sem poder decisório ou com reduzidíssimo poder decisório. Podemos dar um exemplo da remoção, que é um instituto que é forma de deslocamento, que está previsto na 8.112 de 90. Os órgãos subalternos não têm competência para remover o servidor. Esse aí é competência dos órgãos superiores, que são órgãos de chefia e controle e direção. Vamos voltar agora para as classificações gerais, trabalhando eles de uma forma no gráficozinho, como um exemplo para que você entenda. Acompanha comigo aí na tela esse exemplo. Nós temos aí uma ideia vertical do que sejam os órgãos públicos. Nós temos os órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos, superiores e órgãos subalternos. Vamos colocar como exemplo que nós temos como órgão independente a Presidência da República. Quem está trabalhando na Presidência da República é um agente que foi inserido por eleição, que é o presidente. A competência dele vem aurida diretamente do texto constitucional e o presidente da República não exerce subordinação com nenhum outro órgão. Imediatamente abaixo, nós temos ligado a ele, por exemplo, o Ministério da Justiça, classificado como órgão autônomo. É um órgão que exerce uma função onde os agentes são inseridos geralmente através de nomeação. O exemplo é o agente político, que é o ministro da Justiça. Logo abaixo, nós temos os órgãos superiores. Podemos dar como exemplo a Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília. É um órgão de direção, controle e decisão. Ele, sim, determina várias coisas para os órgãos subalternos, que são classificados como órgãos de mera execução. Podemos dar como exemplo uma delegacia do Paraná, em Curitiba, uma delegacia de Cascavel, também no Paraná, uma delegacia de Foz do Iguaçu, uma delegacia do Rio de Janeiro. São órgãos de mera execução. Todas essas classificações de órgãos públicos dizem respeito à nossa teoria do órgão público. Poderes do Estado. Funções típicas e funções atípicas. Esse é o ponto fundamental para a gente entender várias estruturas da administração pública, porque os órgãos são independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, executivo e judiciário com todas as suas funções constitucionais. Só que nós vamos trabalhar também sobre a perspectiva administrativa de cada órgão ou de cada pessoa. Nós temos dentro dos poderes
nós temos várias situações. As pessoas políticas do Estado, ou seja, administração direta, que a gente pode trabalhar como União, Estado, Distrito Federal e município, tem enraizado dentro de toda a sua estrutura os poderes. A União tem o poder executivo da União, o poder judiciário da União e o poder legislativo da União. E todas as esferas também comportam esses poderes. Lembrando que o município é o único que não comporta o último poder, que é o poder judiciário. Nós vamos entender aonde a teoria do órgão se situa dentro dos poderes e como ela se situa dentro das pessoas políticas do Estado. Vamos dar a noção agora de funções típicas e funções atípicas, sabendo que dentro da União, que nós estamos pegando como exemplo, nós temos 3 poderes dentro da pessoa jurídica de direito público União. Nós temos o poder executivo da União, temos o poder legislativo da União e temos o poder judiciário da União. Lembrando que a nossa matéria é direito administrativo e a gente tem que trabalhar sobremaneira as funções administrativas tanto dos estados quanto dos poderes. O que caracteriza as funções típicas de cada poder? Quer dizer que cada poder ele exerce uma função que ele nasceu constitucionalmente para fazer. O artigo 2º diz, da Constituição, os poderes são independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e judiciário. Mas cada poder tem uma função típica, ou seja, uma função originária da Constituição. A função do Poder Executivo é administrar a coisa pública. Ele está administrando, ele está organizando a função do Estado. A função do Poder Legislativo típica, lembrando que o Poder Legislativo é o único que exerce 2 funções típicas. A primeira função, que é legislar, criar leis, e a segunda função, que é fiscalizar. No caso da União, é o controle externo exercido pelo Poder Legislativo, que é o órgão do Tribunal de Contas da União, que é ligado ao Poder Legislativo, que exerce o controle externo. E o Poder Judiciário, que tem como função típica julgar. Então nós temos aí que o Poder Executivo administra, o Poder Legislativo ele legisla, cria leis e fiscaliza, e o Poder Judiciário julga as lides. Essa é a função típica para que ele nasceu. Só que os poderes podem exercer as funções atípicas, ou seja, um poder pode exercer a função de outro poder. Por exemplo, quando o presidente da República está dando início a uma lei para conseguir aprovar novos cargos públicos para a administração pública federal, lembrando que a iniciativa de lei que cria novos cargos é de competência do presidente da República. Quando o presidente dá a iniciativa, ele está contribuindo com a situação do poder legislativo, ele está dando início ao processo legislativo. Então, ele está nas funções atípicas legislando. O poder legislativo, por vezes, executa a função do poder executivo, que é de administrar. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que dentro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal tenha as mesas da Câmara e as mesas do Senado. Quando o senador ou o deputado entra através de eleição para exercer o mandato, ele entra para criar leis, para gerenciar a coisa. Só que lá dentro ele pode ser eleito para a mesa da Câmara ou a mesa do Senado. Ele vai organizar internamente, ele vai administrar as casas. Então, quando a mesa está na figura do presidente, colocando horário de entrada, horário de saída, determinando as férias dos servidores da Câmara ou do Senado, ele está exercendo a função administrativa, está administrando a coisa pública. O Poder Judiciário é a mesma coisa. O juiz nasce tipicamente para julgar, para decidir. Mas dentro de um fórum tem que ter um presidente do fórum, que vai organizar o horário de entrada, o horário de saída, vai organizar as férias dos servidores, vai organizar toda a estrutura de administração daquela casa. Então, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também exercem a função de administrar. Por isso, para fins de direito administrativo, eu posso dizer que a separação entre os poderes não é absoluta. Ela é uma separação não rígida, ela é flexível ou iuris tantum, relativa. Por que relativa? Porque um poder às vezes exerce a função de outro poder nas funções atípicas.
Esse tipo de questão é muito cobrada. Lembrando, a divisão de poderes no que tange ao direito administrativo, ela não é absoluta, ela é relativa ou iuris tantum, não é rígida, é uma separação flexível. Trabalhando essa noção, podemos afirmar que, dentro da estrutura tanto do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, nós temos órgãos públicos. Imagine o poder, a administração pública direta na figura da pessoa jurídica da União. Nós temos enraizada dentro dela o poder executivo, que eu já coloquei a sequência. Nós temos lá o órgão independente, dá um exemplo de órgão independente, a Presidência da República. Mas nós temos também o poder legislativo da União. O poder legislativo da União, nós temos dois exemplos clássicos, que é o Senado e a Câmara, que são órgãos independentes. E dentro do Poder Judiciário também temos, por exemplo, o STF e o STJ. Nessa situação, terminamos aí a noção do tópico de funções típicas e funções atípicas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que o nosso tópico principal foi a teoria do órgão público do professor Iri Lopes Meirelles, onde órgão público não possui nada, apenas uma pequena autonomia. E isso assim se for órgãos independentes e autônomos. Bons estudos, continuem firme na preparação para o concurso público, porque isso com certeza pode mudar a sua realidade. Um abraço e até a próxima.